Fala, galerinha do nono ano do Colégio Delta. Professora Graciele aqui com vocês. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? É difícil, tenso. Você dá aula olhando pra sua cara horrorosa. Olha o tanto de botox que eu tenho que colocar. Jesus amado. Deus o livre. Mas vamos lá, gente. Nós vamos começar aqui, quer dizer, nós vamos continuar falando da constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro aqui, gente, como já foi explicado para vocês na última aula, ela representa quantidade de matéria, né? Essa quantidade de matéria é o seguinte: tudo que a gente vai calcular a quantidade, como matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente vai medir quantidade de matéria, a gente vai usar essa constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, né? Lembra que é um número que eu falei para vocês que vocês têm que guardar no fundo do coração, né? Então, um mol de qualquer coisa, se eu tenho um mol de arroz, né? Eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Por quê? Porque a gente tá falando de arroz. Se eu tiver um mol de chocolate, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Vamos imaginar uma coisa que todo mundo gosta. Se eu tiver um mol de chocolate, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 tabletes de chocolate. Se eu estiver falando de tablete de chocolate. Então, pessoal, o mol, ele é uma unidade de medida. Então, tudo que eu quiser medir, eu posso usar um mol quando tiver quantidades grandes, né? Então, se eu tiver, por exemplo, quiser calcular número de moléculas, número de átomos, sempre tenho quantidades grandes, né? Por exemplo, num copinho com água, vou usar água para começar, tá, pessoal? Porque a água é coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe a fórmula. Então, se eu tiver um copinho com água, eu tenho ali milhões de moléculas de água, não é isso? Então, o que a gente vai aprender a fazer aqui? Determinar quantas moléculas eu tenho de determinadas substâncias, ok? Gente do céu, eu preciso tirar esse aparelho urgente, que marmota. Então, olha só, considere um copo com 360 gramas de água. A gente sabe que a água é H2O, né? Todo mundo sabe disso. Determine o número de moléculas de água dentro desse copinho com 360 gramas de água. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil, gente. Faz de conta que isso aqui eu pesei na minha balança real, certo? Vou já bem direto, porque eu já comentei muito isso com vocês na última aula, tá? Faz de conta que eu pesei isso aqui na minha balança real e deu o quê? Deu 360 gramas nesse copinho aqui com água. Tranquilo? Então, vamos lá. 360 gramas de água. Eu quero saber quantas moléculas de água tem aqui dentro, gente. Certo? Só que para isso, eu tenho que saber o quê? A massa molar da água. Como que a gente aprendeu? Como que a gente aprendeu a determinar a massa molar de uma substância? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, porque a gente tá sem espaço. Tudo improvisado, viu, pessoas? Aqui no quarto do meu filhinho, coloquei esse quadrinho aqui e daqui a pouco vem um gritando aqui, ó, mãe, eu quero comer. Gente, mas é difícil. Ficar em casa é bom, viu? Mas muito assim, né, não? Mãe, vem aqui me limpar, eu fiz cocô. É desse jeito, toda hora. Então vamos lá. H2O. Qual a massa do hidrogênio aqui, gente? A gente sabe que é quanto? 1U. O que é o U mesmo? Que a gente viu na última aula. O U é o 1 sobre 12avos a massa do carbono. Lembra disso? Então tá. Então vai ser 1 vezes 2, porque na molequinha de água a gente tem 2 átomos de hidrogênio. 1 vezes 2. E qual a massa do oxigênio sozinho? 16. Então vai ser 1 vezes 2 mais 16. Muito bem. 1 vezes 2, 2.
mais 16, quanto deu aqui, gente? 18. 18U, que a gente aprendeu que a massa molar é numericamente igual a essa massa aqui, não é? Em U. Então, significa que a massa molar da água, vamos colocar aqui no cantinho, ela é 16 gramas, desculpa, gente, 18, ela é 18 gramas por mol. O que significa eu falar isso, prof? Significa que eu tenho em 18 gramas, eu tenho um mol, tranquilo? Só que a gente viu que um mol, todo mundo guardou esse número, né, dentro do coração. Um mol tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Para facilitar a vida de vocês, a gente vai trabalhar só com 6 vezes 10 a 23, tá? Só que ano que vem o professor vai ser bonzinho assim, não, viu? Ele vai querer que você use 6,02. Então, vamos lá. Então, pessoal, se eu tenho 18 gramas em mol, não é a mesma coisa de eu dizer que em 18 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23? É isso? E se a gente está falando de água, água é uma molécula. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de água. Tranquilo? Então, se eu for lá na minha balancinha pesar 18 gramas de água, nesses 18 gramas de água, eu vou ter isso tudo aqui de moléculas, ó. Ok? Só que eu não quero para 18. Eu quero para quanto? Ó, 360. Lembra que vocês aprenderam lá na regra de 3, que é grama debaixo de grama? Então, se eu tiver um copo com 360 gramas de água, eu vou ter X molequinhas de água. Então, eu vou determinar quantas moléculas de água eu vou ter em 360 gramas. Ok? Muito lindo isso, né? Multiplicou. Então, multiplicando aqui 18 vezes x, a gente vai ter o quê? 18x. 360 vezes 6 vai dar 2.160. E aí esse 18x que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Vai dar assim, ó, x é igual a 120. Só que lembra que aqui a gente tem o 10 a 23? Então, conserva ele. 120 vezes 10 a 23. Vocês aprenderam que na notação científica, né, regrinha, a gente deixar somente uma casa decimal. Então, se você anda para direita, né, você diminui. E se você anda para a esquerda, lembra do Didi, né? Direita, diminui, ok? E esquerda, aumenta. Então, olha, 1, 2, eu andei 2 casas aqui para esquerda. Então, esquerda aumenta aqui em cima. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 25. Qual a unidade que eu vou usar, gente? Moléculas, certo? Por quê? Porque a gente está procurando o número de moléculas. Tranquilo, galerinha? Olha, se tiver alguma dúvida sobre a resolução dos exercícios que eu vou deixar para vocês, vocês vão lá nos comentários do vídeo, né? Eu não sou muito boa para isso, não. Eu não sei se tem como a gente comentar lá, mas foi por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o meu Instagram, tá? Porque vocês podem me perguntar dúvidas lá no direct, direto no direct, ok? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá na hora de tentar resolver esse exercício aí. Tranquilo? Bora lá, continuando. Letra B. Ele quer saber agora o número de átomos de hidrogênio que tem nessa quantidade de moléculas que eu descobri. Então, pessoal, naquele copinho de 300 gramas de água, 360 gramas de água, eu tenho isso aqui tudo de moléculas de água, certo? Só que uma molécula de água não é H2O? Então, se eu tenho essa quantidade todinha aqui de moléculas de água, né, como um todo, em uma molécula de água eu não tenho 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, não é assim? Então,
Ele só quer o número de átomos de hidrogênio. Como assim? Quantos átomos de hidrogênio tem para uma molécula de água? 2, não é isso? Então, se eu tenho uma moléculazinha de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu tenho 1,2 vezes 10 a 25 moléculas de água, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Multiplique por 2, ok? Que vai dar quanto, gente? 2,4, certo? Vezes 10 a 25. Qual que é a resposta? Átomos. Átomos de quê que ele está pedindo? Átomos de hidrogênio. Pessoal, agora vamos criar uma letra C aqui que eu não consegui colocar. Por falta de espaço. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui, ó, a letra C. Letra C, se ele te pedir número de mols, então vamos lá. Eu quero saber o número de mols de água existentes nesses 360 gramas, certo? Então, a gente já descobriu que em uma molécula de água, aqui ó, anteriormente, a gente descobriu que em uma molécula de água, a gente tem 18 gramas para 1 mol, não foi isso? E em 360 gramas de água, se eu quiser determinar o número de mol, eu não substituo o valor. Vocês entenderam a diferença? Eu só coloco esse valor, esse grandão aqui, ó, constante de Avogadro, quando ele te pedir número de átomos ou número de moléculas. Agora, se ele te pede só o número de mol, em 18 gramas eu tenho 1 mol. Então, em 360 gramas eu vou ter X. Então, vai ficar assim, ó. 18x é igual a 360. Vai ficar 360 dividido por 18, que vai dar quanto, gente? 20. Então, significa que aqui eu tenho o quê? 20 mols. Tranquilo? Então, olha, feedback aqui. Se eu quiser determinar número de átomos ou número de moléculas, eu tenho que relacionar essa massa molar, ok? Com o número grandão que a gente aprendeu, que você guarda no coração. E se ele te pedir número de mols, eu não preciso substituir o número grandão. Eu vou colocar simplesmente a regra de 3 para 1 mol. Então, em 18 gramas, 1 mol. Em 360 gramas, X mols. Certo? Então, em 360 gramas, naquele copinho de água que eu tinha desenhado, eu vou ter 20 mols de moléculas de água. Tranquilo? E 20 mols de moléculas de água equivale a quanto? A 1,2 vezes 10 a 25 moléculas. Beleza, galerinha? Agora, eu vou apagar aqui, tá? E vou gravar um segundo exercício para vocês. Se eu conseguir, se der tempo aqui, se o vídeo não ficar muito cansativo, muito comprido, né? A gente grava um terceiro exercício. Mas agora, eu vou tentar gravar um exercício que te pede número para te achar massa. Ao invés de achar moléculas e átomos, eu vou te pedir agora para determinar a massa, ok? A gente vai fazer o contrário. Então, olha só o nosso próximo exemplo. Eu quero determinar a massa em gramas de uma molécula de etano. Etano é um gás, é um hidrocarboneto, tá? Depois vocês vão aprender isso lá no segundo ano, se não me engano. Então, olha, C2H6. Qual a massa do carbono? 12. Lembra disso? Qual a massa do hidrogênio? 1. Então, se eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios, como que a gente determina a massa da molécula mesmo, gente? C2H6, carbono vale 12, então eu vou multiplicar 12 vezes 2, ok? Mais o hidrogênio vale 1 vezes 6. Tranquilo? Quanto que é 12 vezes 12? 24, acertou, miserável. Mais 6. Então, quanto deu isso aqui, gente? 30. Não é 30 e não é 30 gramas
por mol, é isso? Então, se eu tenho 30 gramas desse gás aqui, eu tenho 30 gramas dele em 1 mol, certo? Eu tenho 30 gramas dele se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas dele. Então, vamos lá. Vamos montar nossa regrinha igual a gente montou no exercício anterior. Em 30 gramas eu não tenho 1 mol, certo? Então, em 30 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, vamos colocar moléculas, porque o etano é uma molécula, certo? Então, vamos lá. Se em 30 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23, significa, gente, que se eu colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas numa balança, vai pesar quanto? 30 gramas, ok? Então, eu quero saber a massa só de uma molequinha antes daqui, ó. Então, a gente tem que ter também dedução para fazer esses exercícios. Olha, você tem que deduzir o seguinte. Eu quero determinar a massa de uma molécula. Então, você tem que imaginar já na sua cabeça que tem que ser um número muito, muito pequeno, né, gente? Porque massa de uma molécula, né? Então, se eu tiver isso tudo aqui de molécula, eu tenho essa massa aqui. Então, se eu tiver só uma molécula, eu vou ter X de massa. Aí eu determino a massa de uma molequinha dela, uma molécula isolada, certo? Multiplicou cruzada aqui, vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 a 23 vezes o X é igual a 30. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 30, dividido por 6 vezes 10 a 23, certo? 30 dividido por 6, esquece o 10 a 23 por enquanto. 30 dividido por 6 é quanto, gente? 5. Só que quando eu tenho divisão de um número com potência, né? Vocês aprenderam isso? Esse número é como se eu estivesse dividindo 1 por ele. É como se eu subisse ele e eu tenho que subir ele e trocar o sinal do expoente. Lembra dessa regrinha lá na potenciação? Então, ó, esse 10 a 23, ele sobe negativo. Tem sentido a minha resposta da 10 a 23 positivo, gente? Claro que não, porque eu estou determinando massa de uma molécula, né? Então, como que a massa de uma molécula vai ser 5 vezes 10 a 23? Não pode. Tem que ser 5 vezes 10 a menos 23, porque isso aqui é em grama, certo? Então, pessoal, a massa dessa moléculazinha aqui individual, né? Se eu conseguir isolar ela, colocar na balança, vai dar 5 vezes 10 a menos 23 gramas. Tranquilinho? Pessoal, então é isso. Espero que todos vocês estejam bem. Tô com muita saudade. E é de verdade, viu? Tô com saudade das nossas interações. Último recadinho pra vocês. Fiquem em casa. Falou, galerinha? E como eu coloquei aqui, ó, vai lá no Instagram, Grafilgueira, vocês me adicionam pra tirar dúvidas, tá? Porque é mais fácil, no Instagram eu já recebo a mensagem na hora, ok? E vai que eu fico famosa, cheia de seguidor, né? Não vou precisar dar aula mais, só online, eu vou viver de recebidos. Pensa? Ó, e tem alguém aqui pra dar um recadinho pra vocês. É o Augustoso. Fala aí, Augusto, o que você tem que falar? Fique em casa. Fica em casa. Beijinho, gente. Joga beijo.